atualmente está transmitindo muitas corridas. Fórmula Sim. 3, Fórmula 2, assim, né? Tipo, e aí a Band vai perder a Fórmula 1 para a Globo ano que vem. Isso. Com isso, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também vão embora? Pelo que eu sei, sim, porque o acordo da Band, eu acho que é o mesmo da Globo, né? Acho porque, assim, não tenho contatos da Globo como vai ser lá. Mas quando a Band pega o pacote, ela pega o pacote completo. Pelo menos isso é o que a gente sempre trabalhou lá. Então você pega não só a Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, como pega a F1 Academy, que é a categoria das jovens pilotas, né? São meninas até 20 anos que competem e tem a sua temporada lá. E também a Porsche Super Cup, que é uma competição de carros da Porsche A Fórmula E, europeia. Não, a Fórmula E é da FIA, mas é um contrato completamente à parte. Então todo esse pacote, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy e Porsche Super Cup, vão todos com a Globo. Eu tô para a Globo para ela não transmitir, né? Ela só vai transmitir a Fórmula 1. Que é uma crítica da galera. Como tá fazendo com a NFL. Já jogou tudo no Sport TV, né? Praticamente. E mas só é um pode público muito reprise. nichado, né? É um Então público pega, muito nichado. Mas para a Globo e para a NFL é muito grande. Porque, querendo ou não, eu adoro a Band e adoro o potencial que ela tem, mas a Globo ela tem uma capilaridade muito grande, até na TV a cabo. Sim. Então, de uma certa maneira, isso aumenta também o impacto do próprio produto. Então, primeiro que eu acho que todos os produtos mereciam ter um espaço na TV aberta, mas alguns às vezes não tem pelo excesso de nicho, vão para a TV fechada que, querendo ou não, tem um grande retorno. Então, eu entendo a crítica do público, sim, mas é questão de audiência, porque, por exemplo, quando a gente fala da Fórmula 1, a Band faz uma entrega maravilhosa. Só que a Globo ela tem uma audiência que ela fala para dezenas de pontos de audiência, né? Então é algo muito diferente, é algo muito, muito, muito abrangente, né? Ao qual, às vezes, sei lá, a gente não tem nem noção do alcance que isso proporciona. E aí eu imagino que empresas como a própria Fórmula 1, tanto que isso é notório, todos souberam, a Band ofereceu uma das maiores propostas financeiras. Sim. E a Liberty, né, que é a dona da Fórmula 1, aceitou com a Globo, mesmo que seja por um valor menor. Foi a terceira proposta, foi a da Globo. Primeiro Band, Record, isso. E depois veio a Globo e ela optou pela terceira, que é menor. Mas por quê? Porque a médio e longo prazo eu tenho, eu tenho um esporte espetacular que pode me dar, sei lá, 10 pontos de bola. Sim. Tô aqui chutando, tá? Porque eu não lembro exatamente quantos pontos davam na época, mas tô aqui chutando. 9, 10 pontos. É muito grande isso. Você está falando, cada ponto, se não me engano, são 200 mil pessoas. Em São Paulo, você está falando para 1.800.000 pessoas. Então, isso é muito grande, é muito amplo. A Europa e Europa Liga, e vocês também transmitem, não transmitem? A Liga Europa, sim. Eu não sei se esse ano vai ter renovação, mas até o ano passado, sim. A gente transmite, acho que 1 ou 2 temporadas da Liga Europa. Inclusive, tá tendo uma exposição, não sei se vocês chegaram a ver, lá no Chapéu Dourado das taças. Estão lá. Da Liga Europa? Encontrei lá. Fui lá nesse final de semana. Acabei encontrando lá. As 2 taças originais estão lá. Da Liga Europa. Da Liga Europa. Lindíssimas. Sensacional. Ela é muito bonita. Agora, vamos pensar. Ano que vem tem Copa do Mundo. A Copa vai ser transmitida por 2 canais de TV aberta. Pela Globo e pelo SBT. Que fechou o contrato, né? Agora. Fechou. Então, assim, aí você acabou de falar assim, que transmitir uma Copa do Mundo é um caso à parte. Então, assim, tipo, você não vai tentar achar um lugarzinho no SBT ou na Globo para poder fazer parte dessa coisa que é só a cada 4 anos? Não, é óbvio que é um grande sonho, só que eu acho que não, porque primeiro que seria um desrespeito à casa que eu estou atualmente, né? A Band e o Band Esportes. Você acha que lá vão ser feitas, como a gente fez, inclusive, na última Copa do Mundo, o Band Esportes fez uma produção que a gente chama de cobertura jornalística, né? Que foi uma carga de várias horas transmitindo e comentando os jogos. É óbvio que Copa do Mundo é algo fantástico, algo surpreendente, mas não penso nisso. Óbvio que assim, sei lá, se pinta, liga um convite, aí é diferente. Mas não, honestamente, assim, o que eu penso mesmo esse ano, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, os 2 eventos maravilhosos da Netflix e ver o que vai dar. Então a gente ainda tem muita diversão ainda nesse contratinho que vai até o final do ano. Então, nesse momento, assim, pastor, óbvio que a Copa do Mundo seduz, mas eu não penso em fazer esse tipo de movimento.
Esporte, você pratica esporte, certo? Sim. O quê? Além Já do fui futebol. mais praticante, hoje nem tanto. Tá, hoje você corre atrás da bola. Hoje praticamente isso, né? Porque Só. Só. Eu fiquei até uns 3, 4 meses antes atrás, né? Fazendo academia, natação, agora deu uma parada. Então só naquele nosso futebol de segunda, correndo atrás da bola. E você corre dela. Eu? É. Não, é bom, joga de ala, viu? Desculpa, E viu? é bom, viu? E ela tá? corre de mim. Uma vez eu perdi uma... Ó, falar em futebol, vou falar pra vocês. Uma vez eu perdi uma namorada por causa disso. Por Ela quê? ficava De brava. futebol? Porque eu jogava todo domingo, de manhã, no nosso futebolzinho com a família, tudo reunido, os amigos, né? Aí uma vez, pô, mas você só vai no futebol? Eu vou sempre perder pro futebol? Eu falei, vai, filho, a bola corre mais que você. Aí acabou o namoro ali. Mas também, né, Luciano? Mas fala pô. pra pessoa, Não, mas né? é o quê, meu? Disputar Pô. com futebol, aquela época, jovem, molecão, né? filho? Jovem é mais bobão, já é mais descontraidão, já é mais Pois é. deslocadão, Tá vendo? Não tem jeito, não tem jeito. Agora, uma dúvida. Eu lembro que quando a Band tirou a Fórmula 1 da Globo, eles também chegaram a tirar o UFC. Isso. Mas aí ela não transmitia as lutas. O que aconteceu? Tirou da Globo e não colocou na própria grade. O que aconteceu? Na verdade, é muito mais em relação ao UFC do que em relação aos próprios canais. Até porque o que eu ouvi, enfim, de pessoas que trabalhavam na área, tanto na Globo quanto na Band, o UFC ele te impõe certas diretrizes que, pensando na TV aberta, não atendem à demanda. Então, por exemplo, a luta valendo cinturão, você tem que transmitir na TV aberta não sei quantas horas depois, que você tem que privilegiar o produto da TV a cabo. Então, por exemplo, com o Combate eles tinham uma ótima parceria, só que eles começaram a fazer certas exigências que, pelo que eu entendi, o Combate não poderia fazer. Na Band, o contrato, até o que eu soube, era o mesmo modelo da Fórmula 1, só que a UFC queria vender os anúncios, vender as noites de UFC numerado, que são as noites de UFC, para quem não sabe, que valem cinturão, né? Então a gente ficava com a noite antes do evento numerado. Isso já, no meu entender, tá? Como fã de MMA e como profissional de TV, isso prejudica o próprio produto e não a Band. Então a Band ela tinha, por contrato, transmitir sempre uma noite antes. Só que o que atraiu o grande público pro UFC foram as noites que a gente viu na Rede TV, as noites que a gente viu na Globo, numa primeira parte de contrato, e todas elas ao vivo. Lutas valendo cinturão. Então ali você criou a geração que conheceu Anderson Silva, que conheceu o Zé Aldo, que conheceu o Júnior Cigano, Fabrício Verdun e por aí vai. Quando você começa a restringir isso, eu entendo o modelo de negócio, porque vem muito do UFC em Vegas, a sede central do UFC. Isso é tudo uma diretriz do UFC em Vegas. Só que o meu entender é que falta ainda um entendimento de que o mercado brasileiro é diferente. O Fight Pass eu sei que vai muito bem em relação a assinaturas e tal, mas perdeu-se aquela áurea de produto amplo. E a ideia com a Band queria para justamente trazer isso. Tanto que a Band criou uma estrutura de receber em programas, não só programas esportivos, mas programas de entretenimento, programas jornalísticos, os atletas. E a ideia da Band, até pelo know-how que a Band teve na Fórmula 1, se ela tivesse essa liberdade, cara, transmitiria cinturões e modéstia à parte. Pesagem. Exato, e iria dar pontos e mais pontos de audiência. Só que dentro dessa restrição contratual, que é do lado do UFC, de novo, é um acordo de parceiros, enfim, aí acho que houve um equívoco por parte do UFC de não entender o mercado brasileiro, aí não permitiu que a Band transmitisse todos os eventos como ela queria. Então você tem cards determinados por ano, determinadas edições, esse aqui você pode fazer, esse aqui você não pode fazer. Então muita gente achou, falou, pô, por que a Band não transmite o cinturão? Não é a Band adoraria transmitir o cinturão. Só que existem diretrizes que partem da detentora dos direitos, do UFC de Vegas, que não queriam dentro do modelo de negócio deles, passar para a sua empresa de streaming, para o UFC Fight Pass, que é um modelo que eles têm muito usado no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos não, porque agora eles fecharam um acordo, se não me engano, com a Paramount para os próximos anos, que eles até querem rever esse modelo de pay-per-view, mas são estruturas dentro do modelo que eles preferiram não levar para a Globo no primeiro momento, e até por isso a Globo rompeu,
e para a Band num momento que assim foi legal, foi muito bom, mas que infelizmente durou 2 anos. Acho que se eles começassem a reaver esse modelo de, sei lá, você não quer transmitir todas as 15 edições que você tem cinturões, 10 edições, transmita 4, 6, porque hoje a gente tem grandes nomes, como Alex Poitin Pereira, que assim, só quem é do nicho conhece o Poitin. E eu acompanhei a carreira do Poitin desde o kickboxing. Então assim, esse cara é um fenômeno. Só que pelo fato de não estar na TV aberta, é um fenômeno que fica só voltado para o nicho. E eu acho que poderia ser muito mais aproveitado a amplitude que tem a TV aberta. E falando do primeiro momento com a Globo e falando da empresa que eu trabalho, que é a Band. Acho que a Band, como fez com o UFC, mesmo diante dos contratos que só davam pra gente Fight Night, poderia fazer algo muito mais amplo e algo muito fantástico, como fez, por exemplo, com a NBA. Não só comigo, mas hoje com o Rômulo e com o Bugarelli, que brilham na transmissão. A Band dá um espaço, de novo, porque tem aquilo do DNA, é o canal do esporte. Sim. Então, acho que falta ainda para o UFC ter esse melhor entendimento do mercado brasileiro. Mas até entendo que, diante de um modelo americano que deu certo, né? Eles pensam assim, time que está ganhando não se mexe. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está vendo aqui que a NBA, por exemplo, a NBA, ela está vindo, segundo ano seguido que ela vem para o Brasil, ela tem uma baita de uma audiência. Em 2 horas se esgotaram todos os ingressos com preços exorbitantes. Aí tá vindo a equipe para cá. O primeiro foi para fazer pré-temporada, agora não. Agora é para participar mesmo da NFL. Isso para o brasileiro, você vê que é uma coisa boa a nível de esportes. Para um futuro a gente ter uma liga ou uma equipe que possa competir com esse pessoal, ou mais para entretenimento mesmo? Cara, eu sou sempre um otimista e acho que sempre há espaço para novos esportes. Só que a nossa cultura ainda é muito monoesportiva, né? Para não dizer mono, ela, sei lá, só se baseia em 2 ou 3 esportes. Então, acho legal essa aproximação do público, mas eu acho que no primeiro momento é pela curiosidade, pelo interesse. Óbvio que tem o heavy user, tem aquela pessoa que consome, que gosta, mas ainda é uma coisa que a gente chama muito de nicho, é um público apenas. Imagino que no futuro a gente possa ter, mas não é algo para agora. É algo que você precisaria entender muito o modelo de negócio, como seria feito isso, porque, por exemplo, você nos Estados Unidos já tem uma cultura voltada a grandes arenas e grandes estádios com capacidade para 60, 50 mil pessoas. Aqui no Brasil, a gente até tentou fazer alguns movimentos, como o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, Campeonato Paulista, só que você não tinha, por exemplo, arenas estruturadas para receber o público. E você ainda não tem esse número de... essa fanzone, esse número de fãs tão amplo. Então, eu sou otimista. Eu imagino que para o médio e longo prazo, se você cuidar bem do produto, você pode imaginar assim, uma liga brasileira forte de futebol americano, mas para agora acho que ainda é um movimento muito difícil de acontecer. Aqui se tentou, né? Inclusive o Frota era o jogador do Sim, Corinthians. do Corinthians. Sim. O Corinthians é um dos poucos times ainda que existem e que estão aí praticante, cara. Corinthians Pelo e menos Roller, se não estou enganado, é isso mesmo, né? Tem, e a galera tá bem forte. Inclusive fizeram até uma matéria deles falando lá quando a NFL tava vindo para cá. E o Corinthians tinha bons públicos. Sim. Só que e até tinha. O Corinthians, né, meu? E assim, se você pega times de camisa, por exemplo, eu sempre fui um defensor disso no basquete. Óbvio que você tem no basquete equipes de muita tradição que não tem camisa, como Mogi, como Franca, como Minas. Mas, pô, imagina... O Sírio. Mas imagina, por exemplo, você já tem o Corinthians, já tem o Flamengo, aí se você tem o Palmeiras. O São Paulo chegou a ter, mas parece que abriu mão do processo, abriu mão da ideia, abriu mão do projeto, né, melhor dizendo. Imagina, pô, se a gente tem Grêmio, Inter no Rio Grande do Sul, Cruzeiro e Atlético e América em Minas... tem uma participação mais forte não só do Flamengo, mas Vasco e Botafogo que também tem times, mas fortalecer seus times, Fluminense, fazer um campeonato brasileiro junto com esses grandes times que não têm as camisas do futebol, unindo isso, nossa, seria um grande espetáculo. Então, para o futebol americano poderia ser uma ideia, como tem o Corinthians e Rollers, com o time da Portuguesa, por exemplo, você criar dentro disso, dentro dessa atmosfera esportiva, pegar esses times de camisa e tradição no futebol e colocar isso no esporte, no futebol americano.
É que lá também tem um modelo muito das pessoas que são muito apaixonadas pelo seu estado, né? Ou pela sua cidade. Sim. Então, os times locais, eles movimentam muito isso. Isso a gente não tem. É. Então, por E a isso que eu liga é falo com modelo de diferente, camisa, né? É uma liga própria, não tem rebaixamento. Ah, você é Exato. dono do time. Se o estado diferente, como aconteceu com o Los Angeles Chargers, não era Los Angeles, era outro. Então você pode sair do estado, você pode trocar. É uma coisa bem fechada. Até para Sim. se vender, tem que ter aprovação de todos os envolvidos, senão o time não pode ser vendido. né? Imagina, no Brasil esse modelo não funcionaria. É. Hoje, por exemplo, se fala que a SAF é o milagre do futebol. Não é, a gente tá vendo um monte de... O Atlético Mineiro tá falindo de novo, né? Até como o SAF tá falindo. Exato, um monte de SAFs ainda mal explicadas, que o boleto final lá, a contagem do Conta não lucro fecha. com prejuízo, a conta não fecha. Só que todo mundo tá se empolgando, porque às vezes vem milionários ricos ou empresas milionárias e trazem um grande dinheiro. Quando você vai ver daqui a 5, 10 anos, isso não se paga. Então, esses modelos têm que ser muito bem estruturados, têm que ser muito bem cuidados. Mas, de novo, acho que para um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, se você fizer um modelo de condução esportiva muito bom, acho que dá para fazer sim, campeonato de futebol americano, um campeonato de basquete fortalecido. O vôlei, por exemplo, vê como o vôlei lota as arenas e... Eu tô falando de times, às vezes, que não tem camisa, óbvio. Tem o Sada Cruzeiro, tem a equipe do Fluminense, tinha a equipe do Flamengo, não sei se ainda tem. Mas, por exemplo, você tem a equipe do Praia Clube, que é muito forte, não tem tradição, não tem camisa, mas no vôlei é muito forte. Tínhamos a equipe do Osasco aqui em São Paulo, a equipe do Pinheiros, enfim. Dá para você pensar em outros esportes, de novo, com modelos de gestão e de estrutura, que você pense na esfera esportiva, numa coisa que você falou da NFL, que eu acho fantástica, a esfera do entretenimento, isso o americano sabe fazer como poucos. Não, total. O marketing deles é sensacional. Os caras sabem fazer marketing. E quanto que a gente tem aqui, cara, de grandes artistas, de grandes nomes, que poderiam fazer shows apoteóticos. A gente poderia, cara, eu sei que eu vou estar viajando aqui, mas a gente poderia fazer uma final de futebol americano no Maracanã com o show da Ivete Sangalo, cara. Sim. Só que é isso, basta Baby querer. também canta. Entendeu? Pra fazer pra milhares de pessoas. Você toparia, Babi, fazer o show do intervalo? Super Bowl 15 brasileiro. minutos. Não, eu gosto de fazer show maiores. Maior, pra grandes públicos. 15 minutos é Por muito que vocês pouco estão tempo, rindo, né? Eu acho que não. Eu sou Meia acostumada hora, a uma fazer. hora. Eu sou acostumada, tipo, como se fosse bloco, sabe? Então, tipo. Entendi. Bloco de carnaval. Tipo, faz sentido. muito tempo, sabe? E com e público bem maior. Eu achei muito pouco. Shows mais amplos. Shows mais amplos. Eu acho que não tem estrutura pra me receber. Entendi. Agora, você falou dessa coisa de novos esportes que chegasse assim. O grande responsável pela chegada de vários esportes, inclusive o vôlei, que era a Band, Sim. né, pelo Luciano do Vale, né, que ele pegava um esporte que ninguém conhecia e popularizava. Criavam-se ídolos, como o próprio Maguila e tal, e assim, o esporte crescia. Por exemplo, o vôlei veio dessa época, a Atlântica, Boa Vista, não sei o quê, e foi crescendo, e hoje virou o que é, talvez o terceiro esporte, ou o segundo assim, mais importante do país. Então, assim, ninguém preencheu essa lacuna que o Luciano criou. Então, assim, hoje não se popularizam mais esportes alienígenas, vamos dizer assim. Assim, se o Luciano do Vale estivesse vivo, com certeza o futebol americano já teria sido abraçado por muito mais gente. Então, não falta um pouco isso? Falta. O Luciano foi um grande entusiasta do esporte, cara. O Luciano, ele fez jogo no Maracanã, para o céu aberto, quando todo mundo achava loucura. E quando começou a chover, o cara meteu o carpete lá e fez o jogo. Brasil e União Soviética. Então, é assim, eu acho que falta um pouquinho desse sonho. Porque só que o sonho, ele leva um certo risco. O Luciano investiu dinheiro do próprio bolso. Por isso que eu acho que o Luciano é uma das figuras mais marcantes. Não só como narrador, mas como idealizador mesmo, sonhador do esporte, sabe? De criar, para nós, ampliar essa cultura. Ele viu a NBA lá fora e viu que faria sucesso. Traz para cá. Através da empresa dele, a Luke, se não me engano, fez vários... trouxe vários eventos esportivos, fez a carreira do Maguila. Acho sim, pastor, que, cara, diante de hoje tanta empresa bilionária, tanta empresa grande, pô, sabe, você pegar, e não estamos falando de muito não, você pegar de novo, se você fizer planejadinho, você pode fazer um MMA gigantesco, você pode fazer um futebol americano, que é o que o Luciano falou. Acho que faltam esses entusiastas, faltam esses caras que pensem à frente e que saibam que nesse curto, médio prazo você vai ter que gastar. Mas, como você lembrou, se a nossa cultura do vôlei começou em 80 com o Luciano e hoje chegou ao que foram de investimentos, de momentos de oscilação, momentos em que o vôlei sofreu seus problemas e tal,
mas agora chega com a força que tem, porque teve um movimento lá atrás. De novo, a pessoa não pode ter pressa, não pode imaginar que começando a investir hoje numa super competição de basquete, de MMA... Já vai ter lucro, né? Já vai ter lucro. Até porque o ponto de virada demora 5, 10 anos. Mas se tivermos esses entusiastas, pô, é questão de pouco tempo para a gente começar a criar essa cultura muito esportiva. Mas falta mesmo, falta essa gente que queira pôr a mão na massa, queira partir para cima como foi o Luciano, por exemplo.